A Agricultura BR segue trazendo os dados do Departamento de Agricultura norte-americano. Eu lembro que você vê primeiro é no canal do Boi, você vê primeiro é no Agricultura BR, é onde você tem as primeiras informações. Relatório foi muito bom para a soja em termos de mercado. Já vou trazendo essa informação porque é importante para o agricultor brasileiro. É uma informação que realmente traz algum alívio para agricultores do mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil. Estimativa de produção de soja nos Estados Unidos ficou estável, com estoques menores. Esse dado é importante. Vamos então aos números. Produção de soja para os norte-americanos. Havia muita expectativa em relação a esses números que foram apresentados. Você vê na primeira coluna, 16, 17, a produção norte-americana de soja, por enquanto a maior da história, 117 milhões 210 mil toneladas. Em julho, para 17 e 18, eram estimados 115 milhões 940 mil. Em agosto, a estimativa sobe para 119 milhões 230. Setembro, nova alta, 120 milhões 590 mil toneladas. Outubro, estável em relação a setembro, 120 milhões 580 mil toneladas, 100 mil toneladas a menos na expectativa de produção, estável em relação ao mês passado. Nenhuma mudança em relação às exportações de soja do país. Veja comigo na tela. Estados Unidos continuam estimando os seus embarques em 61 milhões 240 mil toneladas neste novo ciclo. Repare que em setembro o órgão havia elevado essa projeção, já que agosto e o mês de julho traziam expectativas menores. Nova previsão, portanto, de embarques de soja dos Estados Unidos, firmando em 61 milhões 240 mil toneladas. A informação positiva nesse relatório em relação à soja fica por conta dos estoques americanos, reduzidos de acordo com a estimativa apresentada nesse 12 de outubro. Observe na cor verde os relatórios anteriores. A 16, 17 encerrou com estoque de 11 milhões 170 mil. Julho, estimativa de estoque final de 12 milhões 530 mil em julho. Agosto subia para 12 milhões 940 mil. Setembro ficava estável em relação a agosto e agora em outubro cai bastante, cai para 11 milhões 720 mil toneladas a expectativa de estoque de soja nos Estados Unidos. Essa informação é muito positiva. Chicago andava em alta há poucos minutos. Daqui a pouco você confere conosco os efeitos deste relatório sobre o mercado. Para o Brasil, o órgão continua estimando a safra em 107 milhões de toneladas, um volume que ficou bem próximo com o que estimou a Conab nesta semana. Vamos acompanhar então o quadro de oferta e demanda para a soja no Brasil. Em primeiro lugar, a produção do país. Ciclo 15 e 16 foram 96 milhões e meio. Temporada passada, 16 e 17. O Brasil teve a sua maior produção de soja da história, estimada em 114 milhões de toneladas. Neste novo ciclo, cai em 7 milhões este volume, ficando estimado agora em 107 milhões. Para o Departamento de Agricultura norte-americano, tudo como antes em relação também às exportações brasileiras, lembrando que os Estados Unidos estimam menos que a Conab. O Departamento de Agricultura, aqui para 16, 17, estima 61 milhões e 500 mil toneladas de exportação de soja no Brasil na temporada 16, 17, a Conab estimou 64 milhões. 17, 18, o Departamento estima embarques de 64 milhões de toneladas e a Conab estimou nesta semana 65 milhões de toneladas da oleaginosa. Um outro destaque favorável para o mercado mundial da soja foi a expectativa de produção mundial do grão, que foi rebaixada de acordo com este último relatório. Vamos aos números então? No mês de agosto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimava a produção de soja do mundo em 347 milhões 360 mil toneladas. No mês de setembro, elevava para quase 348 milhões e meio essa expectativa e agora, em outubro, volta a rebaixar esse número para 347 milhões 880 mil toneladas. Uma informação muito positiva, se recua na expectativa de produção de soja global, mas não tão positiva quanto a estimativa de uma redução de estoques globais em 1,5 milhão de toneladas. Vamos ver os dados aqui então, estoques globais de soja, temporada 15-16, tinham 77 milhões 740 mil toneladas de soja estocadas. A 16-17 terminou com 95 milhões 960 mil, de acordo com o Departamento norte-americano.
Em agosto, para a temporada 17-18, os estoques globais eram estimados em 97.780.000 toneladas. Em setembro, esse número vinha com 97.530.000 e agora em outubro, 1,5 milhão de toneladas abaixo, 96.050.000 toneladas de soja, a estimativa de estoque global para o mundo todo.